Como assim? Que renda que é essa? É um negócio que se você investir nisso aqui, nunca vai falhar. Então vocês estão na aula 3 dessa semana, como ficar rico rápido. Todas as palestras fazem parte desse movimento do dia 1 a 14 de dezembro. E amanhã, quando você me assistir de novo, eu estava em solo africano, dando aula lá da África. Primeira coisa que você tem que fazer, se eu te der uma grande missão e você não souber nada sobre essa missão, o que é a primeira coisa que você tem que fazer? Primeira coisa é estudar a missão. Uma das coisas que mais me encantou até hoje é ver a capacidade de certas pessoas, que essas pessoas não sabiam nada daquilo, mas se elas falarem eu vou fazer, elas precisam fazer algo, elas precisam estudar. Eu lembro de entrar em alguns desafios sem saber nada, estava zerado de conhecimento. Então quando você está zerado de conhecimento, não significa que você precisa de fazer aquilo por 10 anos. Tem níveis de estudo. Você pode pegar o teórico, pega um livro, estuda teoricamente, beleza. Tem um outro nível, perguntar para quem já faz, é outro tipo de estudo. Terceiro nível de estudo, eu vou te mostrar aqui. Se você bater nesses 5, você já vai tomar um choque e vai falar assim, então está fácil de bater esse resultado. Se você estiver zerado do conhecimento, zerado do network, zerado do ambiente, você não consegue fazer, pode ficar tranquilo. Sua cabeça não aceita, ela fica fechada. Por que eu faço muita questão de investir uma grana pesada em viagem? Acredite, eu vou nos lugares, por exemplo, estava no México. Aí as pessoas pegaram uma lista de vários lugares para conhecer. Vamos nadar com o golfinho, vamos fazer não sei o quê. Aí eu fico olhando assim, que experiência que me falta, que experiência que me falta. Eu não fico igual um turista caçando, vamos ver a pirâmide, vamos ver não sei o quê. Eu falo, cara, essa experiência está me falta, essa aqui tá. Aí as pessoas falam, mas por que você escolheu a coisa mais paia? Eles falam desse jeito. Aquilo que ninguém está afim de ir, mas eu falei, porque está faltando essa experiência. Um turista, ele quer bater foto com tudo e ele ignora que ele precisa de certas experiências. Ele quer sair viajando em tudo, mas ele poderia pegar uma tarde e ir num lugar e abrir a cabeça. Estava voltando agora, lá de São Carlos, no Rally. E aí eu falei para eles, vocês perderam a chance, quem foi comigo para a Argentina, de fazer um grande rolê num cemitério lá. Minha mente abriu para a arte, eu estou estudando arte agora, para você ter uma noção. Porque eu fui num cemitério e aí eu fiquei encantado com o cemitério. Eu nunca tinha visto aquilo no cemitério. O túmulo de várias famílias, assim, parecendo castelos gregos, um negócio absurdo. Sugiro que você vá lá. Então, eu fui lá, tomei esse despertar e falei, eu vou estudar isso aqui. Olha onde que eu aprendi. Se um dia você vê alguém comprando um quadro meu, tudo começou no cemitério. Experiência. Então, comecei a estudar, falei, o que levava as famílias argentinas no passado a fazer esse tipo de coisa? É assustador. Alguém foi nesse cemitério da Recoleta? É bonito ou não? É assustador. Então, primeiro passo, quando eu falo estudar, vem algo na sua cabeça. Pegar um livro chato do MEC e ficar vendo as figurinhas. Não é. Estudar é um negócio que você pode acessar o ambiente, você pode ir atrás da pessoa que tem o que você está estudando, você pode ir num livro, você pode ir num vídeo, você pode participar de um movimento. Vários de vocês que não sabem o que fazer, é simples. O primeiro passo é estudar. Então fala com a boca assim, o primeiro passo é estudar. Estudar. Se você entender o que é isso, você vai lutar contra uma pessoa. Você estudou uma vida inteira de boxe, mas se você não estudar o oponente e não souber as forças e as vulnerabilidades dele, você pode tomar uma surra, mesmo sendo forte. Por quê? Porque se você não estudar o campo do que você está entrando, se você não estudar o oponente, se você não estudar as fraquezas, estudar as vulnerabilidades, mesmo sendo forte, vai levar. E aí a pessoa estuda e é boa de dar porrada, mas não é boa de psicológico. Ela tem que estudar isso. Uma das coisas que mais derrubam atletas é a questão mental. Tem gente que é mais forte que eu e foi provado nesse Ironman. A pessoa treina todos os dias, tem 17 anos. Eu não treino todo dia, mas a minha resistência mental é muito mais assustadora. Então, não treinando todo dia, mas decidindo e sabendo resolver plano psicológica, eu consegui chegar mais de 1 hora na frente da pessoa que é mais forte que eu. E fica todo mundo doido. Aí alguém falou, mas também você tem dinheiro, mais dinheiro que ele. Você comprou uma bicicleta que anda sozinha. Pois é, 6 pessoas compraram a mesma bicicleta. E o último colocado, o penúltimo colocado estava com a bicicleta que eu comprei de 120 mil. A bicicleta dele não andou sozinha. Pergunta para ele o que aconteceu. Ele falou, não sei, era um calor insuportável. Aí você pergunta para mim, no mesmo lugar, no mesmo horário, eu não senti calor. O que eu fazia? Eu pegava as garrafas de água, ao invés de ficar bebendo, morrendo de sede, eu ficava pondo dentro da roupa.
Porque eu entendo que a temperatura interna é ela que vai começar a explodir minha resistência. Então eu ficava o tempo inteiro jogando gelo dentro da roupa. E acredite, fiquei 9 horas e 46 de prova, fazendo o quê? Só resfriando. O meu corpo não subia a temperatura e minha mente ficava tranquila. A bicicleta era igual, mas a gente chegou só 6 horas de diferença. Era a bicicleta? A bicicleta pode ajudar, mas não vai resolver seu problema. Está provado. Eu estava só esperando. Quando eu vi a tropinha comprando a bicicleta igualzinha, eu falei, pelo menos agora ninguém vai culpar a bicicleta. Se você estudar um pouco mais, Pablo, o que garantiu você fazer um Ironman sem fazer essa força toda? Não fiz força. Resistência é diferente de força. Eu estudei comportamento e comecei a ir atrás dos recordistas. Eles baixam a temperatura do corpo. Se você começa a correr demais e mexer demais... Hoje eu estava fazendo 5 km no aeroporto com o Nésio. E com os meninos que estavam lá no rally. E a gente começou a correr, o Nésio balançando o braço. Assim. Eu falei, Nésio, olha para o meu braço. Juntei o braço aqui e falei, balança menos. Aí ele falou, não, mas eu gosto de balançar. Eu falei, eu sei que você gosta, só que está custando dinheiro. Que dinheiro? Para o seu pulmão, para o seu coração. Balançando o membro aumenta a temperatura do corpo. Aí ele arregalou o olho, mas até isso. Quanto mais você estudar, mais fino você vai ser. Então nunca tenha preguiça de estudar. Não gosta de estudar em livro, vai estudar em vídeo. Não gosta de estudar em casa, compre a passagem e vá no lugar. Estudar uma Bíblia a vida inteira vai mudar a sua vida. Mas o dia que você pisar em Israel, você vai assustar. O dia que eu pisei em Israel, tudo aquilo que desde pequeno eu acreditava, eu até falei, não preciso de acreditar mais, é um fato, agora eu vi. Ou seja, o estudo em campo pode mudar completamente. Ao invés de você ficar pensando assim, eu quero ser rico, você tinha que ir num ambiente onde tem uma profissão, ou uma função, ou um evento acontecendo, para você viver a experiência. A vida inteira eu achava uma coisa da China. Fui lá na China, completamente, 1000 vezes superior ao que eu imaginava. E eu sou bom de imaginação. Só que quando você vai para esse nível de experiência no estudo, ele vai mudar tudo, completamente. Qual que é o nível que ninguém consegue chegar? Esse nível aqui, anota aí, conquista. Vamos pôr aqui tudo o verbo do infinitivo. Conquistar, estudar. Conquistar, como é que vai para essa conquista? A gente pode montar uma guerra de um país com o outro. Não é na primeira batalha que você vai vencer a guerra. Dificilmente isso aconteceu na história. A não ser que alguém chegou com 50 mil soldados, chegou com 5 legiões de soldados, contra alguém que estava com 300. Mas a gente tem uma história bíblica que mostra que os midianitas quiseram tomar. Na verdade, eles estavam avançando contra o exército de Gideão. Gideão tinha 30 mil. Foi encher o saco de Deus, falou, a gente está com pouco. Os caras têm 135, nós temos 30 mil. Deus falou assim, exclui os medrosos. Sobrou só 10 mil. Então 20 mil já saíram da guerra. E aí ele falou, Deus, então, vim te pedir ajuda, tinha 30, agora está com 10. O que é a ajuda que você está fazendo nele? Agora é o seguinte, põe todo mundo para beber água. Quem for vigilante e não se portar como um animal, vai com esse para a guerra. Por isso que às vezes eu falo para as pessoas, vai fazendo um rolê de boa, não peça ajuda para Deus, porque Ele vai te provar quem Ele é. Ele vai tirar aquilo que você acha que é a vantagem que você tem. Resumindo, sobrou 300 caras. Aí Deus, com esses 300 homens que não baixavam a cabeça, não lambiam água igual cachorro, mandou os 300 entrar no arraial dos midianitas e conquistaram algo. Ganharam de um exército com 135 mil pessoas. O exército de 135 mil pessoas é 4 estádios de futebol lotado. 300 pessoas cabem aqui dentro desse auditório. Você imagina, 300 pessoas do auditório lutando com 4 estádios lotados de gente querendo te matar. Você já entraram no estádio, sim ou não? Visualiza ele agora, multiplica por 4. Você vai fazer a soma de 135 por 300, é humanamente possível esse negócio acontecer. Resumindo, eles foram para a conquista porque pegaram os melhores. Com os amadores vocês não vão conseguir. Se você for amador o resto da sua vida, você não vai conseguir coisas de profissional. Ser milionário, ser rico, prosperar. Vocês estão aqui num dia de domingo, é de tirar o chapéu. Vocês vão prosperar, não tem como. Porque domingo é o Dia Internacional da Desculpa. Não, hoje eu não vou não. Eu não vou, sabe? Mas vocês estão num domingo empenhado. Eu vejo as pessoas, sabe o que me dá vontade de acordar todo dia 4h59 da manhã? Porque eu olho as pessoas acordando e falando, mano, eu estou acreditando nisso aqui. Aquilo me dá energia. Eu falo, então eu vou acordar de novo. Então vocês estão aqui num final de domingo, buscando isso. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como não prosperar. Só que é o seguinte, se não vier as conquistas, você vai... Aqui estão um dos maiores segredos do cérebro. Você estuda algo e testa e vai partir para a conquista. Não conseguiu, ele vai invalidar o que você estudou. Vai falar, não compensa estudar.
É injusto. Então um monte de gente no Brasil quer deixar de ser honesto, porque os desonestos estão tudo governando. E aí você pensa, para que eu vou fazer o certo, né? Só que é o seguinte, se você conquistar, a conquista valida o passo anterior. Então fala assim, a partir de hoje, eu vou para a guerra, para conquistar. Então tá bom, você conseguiu conquistar, trouxe essa conquista, você precisa fazer algo com essa conquista para ela não deteriorar na sua mão. Anota aí, número 3, multiplicar. Multiplicar. Marçal, o que é multiplicar? Você vai lá, conquista algo. Tem gente que acomoda e fica com aquilo para sempre. Ela acha que aquilo é o suficiente para ela e acabou a conversa e não tem mais o que falar. Eu não sou desse jeito. Eu continuo nesse ciclo. O tempo inteiro. O que eu quero? Eu quero pegar algo e fazer esse algo continuar crescendo, para que isso seja munição, para eu voltar na linha de comando número 1 daquilo que eu não entendo, abrir uma pasta nova e falar, estude uma coisa nova. Na listinha de coisas que nós vamos fazer, tá? Trazer um veleiro, comprar um veleiro na França, trazer navegando, 40 dias navegando, atravessando o Oceano Atlântico. Alguém fala, meu Deus, eu vou fazer exatamente isso aí. Ó. Atravessar de nado, o Canal da Mancha, 33 quilômetros. Marçal, você não vai parar não? O dia que você tiver essa resposta, você pode estar velhinho talvez, ou pode ser qualquer dia. O dia que chegar numa lápide e escrever assim, finalmente ele parou. Vai estar numa lápide, de jeito. Parou com o corpo, mas a alma e o espírito continuam vivos, esperando a volta de alguém que ele entregou a vida por isso. Vai estar lá. Então assim, parar para quê? Eu não curto pressa, por isso eu vou fazendo coisas dentro da fase, eu curto aceleração. Por isso que eu estava voando a 140 km por hora ali agora no rally. Eu adoro aceleração, mas pressa não. Anota aí um negócio, já que você quer ficar rico. Pressa pula etapas. Aceleração não. Acelerar é cumprir a etapa mais rápido. Não adianta você num processo de semeadura e colheita pular a fase da germinação. Não vai ter o resultado. Não adianta você querer pular uma fase, sendo que aquela fase é primordial para tudo acontecer. Imagina alguém pular os 20 anos, os primeiros 20 anos da pessoa. Ela não vai aprender nada sobre amor, sobre carinho, sobre nada, sobre família, nada. São os primeiros anos de base para você ter uma vida toda desenrolada para o resto da sua vida.